Olá, muito bom dia. E aí, vamos embora estudar a Bíblia? Passando aqui para deixar uma palavra para a nossa reflexão. E quero dizer a você o porquê eu guardo o sábado. Umas mensagens que eu estou baseando dentro da Bíblia, o porquê eu guardo o Santo Sábado, o quarto mandamento dentro da lei do Senhor. Bem, hoje eu quero me basear em João capítulo 16 e o verso 13. Por que eu guardo o sábado? Diz assim, palavras do Senhor Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Senhor Jesus, ele prometera o Espírito Santo aos seus discípulos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu se acender ao Pai, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro consolador. E Jesus Cristo, ele está dizendo, quando vier, e o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste para os discípulos, para nós, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O sábado é uma verdade dentro da Bíblia. O Santo Sábado é uma verdade dentro da Bíblia. E o Senhor Jesus está prometendo que ele ia enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e quando o Espírito viesse, ele ia guiar nós a toda a verdade. Então, como que eu posso entender que alguém fala em línguas estranhas, que diz que é obra do Espírito Santo, alguém faz cura, diz que é obra do Espírito Santo, alguém pula lá e faz aquele monte de coisas, dizem que é obra do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que a pessoa disse que o Espírito está possuindo ele, e esse Espírito não guiar a pessoa a uma verdade tão clara dentro da Bíblia com respeito ao Santo Sábado. Eu começo a discordar, a descrer se isso de fato é obra do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ele disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele não pode guiar a pessoa só em algumas partes da verdade. Isso não faz sentido. Isso não é obra do Espírito Santo. O sábado foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, antes do pecado, para a humanidade, antes de Israel, antes de judeus, antes de qualquer nação. Deus estabelece o Santo Sábado para um propósito muito especial. Propósito esse para a humanidade. Depois, ao Deus tirar o povo lá do Egito, Deus estabelece também o Santo Sábado. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, todos os autores da Bíblia, eles tinham em mente a observância desse quarto mandamento do Santo Sábado. Todos, inclusive Jesus. Então, mais uma vez, o Espírito Santo da verdade, ele ia guiar as pessoas a toda a verdade. Então fica aqui uma lição para mim e para você. Se você tem o Espírito Santo, se você diz que tem o Santo Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus não guiar você a umas verdades tão claras dentro da Bíblia, com a respeito do quarto mandamento, você precisa rever
se você está na obra do Espírito Santo de fato. Você precisa rever. Porque se é o Espírito Santo que está fazendo esse povo aí falar línguas, fazer prodígios e um monte de coisas assim, e o Espírito Santo não levar essa pessoa a essas verdades, eu começo a discordar, eu começo a descrer se isso de fato é obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser guiado de fato pelo Santo Espírito de Deus. Amém?